dia a dia são a mesma coisa, porque os dois estão vindo do mesmo Deus. E isso só o tempo pode fazer. Imlo achav eimatai. Se não for agora, quando será? Em outras palavras, só tem uma realidade, não tem duas. Se você viver o presente intensamente, você vai perceber que o interior e o exterior, eles são uma coisa só. Essa também é a simbologia de abrir o mar, mas eu não vou entrar nisso aqui agora. Mas vamos ver os últimos 5 passos, como eles se completam. Agora vem o 11º passo, Shulchan Orech. Em algumas Agadot chama Shulchan Aruch. Qual é o trabalho? Comer pra caramba. É parte do Seder de Pesach. Essa é a hora que começa a servir carne e batata e frango, e pode ter sorvete, e pode tomar mais vinho. É simplesmente ter prazer e se divertir. Onde isso entra no nosso trabalho interior? Sim. É muito importante a pessoa aprender a apreciar os prazeres da vida e perceber que os prazeres kasher, os prazeres permitidos pela Torá, eles também são materiais e espirituais ao mesmo tempo. Existe uma frase do Talmud, que não é muito famosa, que fala assim: quando a pessoa falecer e a alma dele for para o céu, ele vai ser cobrado por cada prazer material permitido que ele podia ter tido e não teve. Ou seja, Deus fez esse mundo maravilhoso para a gente experimentar mesmo. Tem o jeito kasher, tem o jeito certo, e não é para você se perder nos prazeres materiais, mesmo que eles sejam kasher, porque aí você está fazendo uma idolatria, mas quando a pessoa está livre, ela aprende a usar os prazeres materiais e fundir ele com o espiritual. Eu posso tomar um bom vinho e ao mesmo tempo que eu estou sentindo o gosto prazeroso e delicioso do vinho, eu estou falando palavras de Torá e eles me ajudam a falar palavras de Torá. Se a pessoa perceber bem, o prazer material, ele vem do prazer espiritual. Eles não são separados um do outro. Só quem está vivendo o presente e mergulha no presente, ele consegue perceber esse tipo de prazer. Próximo passo. Vamos comer o afikoman. Em hebraico chama tzafun. Tzafun quer dizer em hebraico misterioso, escondido. Cada um de nós tem o seu lado misterioso, o seu lado não conhecido. Na linguagem da psicologia isso se chama inconsciente. Lembra que a gente quebrou a matzá no começo do Seder? O lado pequeno ficou na mesa, o lado grande ficou escondido. O inconsciente é muito maior do que consciente. Aquilo que você conhece sobre você é quase nada do que você é. O teu lado, desconhecido, ele é muito mais profundo. Ele diz muito mais sobre o teu comportamento e sobre quem você é do que o teu lado consciente. Essa é a hora de você descobrir o teu consciente. Como é o costume nas famílias judias, olha como tudo bate perfeito. As crianças, elas procuram o afikoman. Normalmente alguém mais velho esconde o afikoman debaixo do sofá, atrás da cortina, no quarto. E as crianças acham esse afikoman e depois trocam por um presente, né? Elas falam, quem achou o afikoman vai ganhar um prêmio. Da onde veio essa ideia? Das crianças procurarem o afikoman. A criança interior, a criança dentro de você, ela pode descobrir o teu inconsciente. O nosso lado adulto, ele é tão lógico, ele é tão racional, ele é tão consciente, que ele fica o tempo inteiro escondendo os segredos verdadeiros que tem em você. Agora, depois de alguns copos de vinho já que você tomou no Seder de Pesach, e também com todo esse processo, a pessoa ela consegue um pouco libertar essa criança interior e ela consegue descobrir os segredos da alma humana. E isso é o tzafun, é o afikoman que a nossa criança pura interior, ela consegue descobrir nessa hora. E olha que interessante, da onde ela vem? Da matzá quebrada. Lembra que antes a gente falou que a matzá quebrada era aceitar a sua imperfeição? Só uma pessoa que aceitou a imperfeição, ela consegue atingir o inconsciente. Uma pessoa que por algum motivo ela é muito perfeccionista, ela fica o tempo inteiro querendo fazer tudo 100%, tudo perfeito, ela nunca atinge o inconsciente. Porque ela está tão presa no consciente, quer dizer, ela acha que isso é o que ela é. Você precisa um pouco ser vulnerável, você precisa ceder um pouco, você precisa aceitar as tuas falhas, porque são elas que vão te levar ao teu lado mais profundo. E aí vem a 13ª parte, já estamos acabando, que se chama Barech. Você vai agradecer a Deus. Agradece por toda a comida, agradece por toda a tua vida. Muita gente acha que esse negócio de agradecer é uma obrigação judaica. Tem que agradecer. Eu não gosto muito desse conceito, porque sabe uma obrigação de agradecer? Não é um agradecimento verdadeiro. Sabe, alguém chega para o filho e fala: filhinho, fala muito obrigado. Beleza, tá educando o filho. Mas um agradecimento... Quando que você sente que alguém te agradeceu de verdade? Quando aquele agradecimento foi sincero,
foi puro, que veio do coração. Esse é o momento que naturalmente você começa a entender o que é agradecer a Deus. Sabe o que é agradecer a Deus? Não é por obrigação. Quando uma pessoa ela começa a viver o presente dessa forma com significado, ele começa a perceber que tudo que acontece na vida dele, do melhor ao pior, faz parte do cuidado que Deus está tendo com você. Eu costumo usar um exemplo, é igual um pai que dá um abraço num filho, ou alguém que ama muito o outro e dá um abraço. Sabe aquele abraço? Todo mundo gosta de receber um bom abraço, principalmente um abraço verdadeiro. Mas sabe aquele abraço que machuca? O outro te apertou tanto, as crianças, eles costumam falar, me solta, gente! Mas na verdade, esse é o abraço mais gostoso. O abraço mais gostoso é o abraço que dói. Aquele abraço que o outro te abraça, o que ele está falando através do abraço? Eu vou te prender comigo, você pode até querer sair, que eu não vou deixar. Qual é a simbologia desse abraço? Às vezes, Deus ama muito a gente, cada um de nós. Quando acontece uma coisa boa na tua vida, é que Deus te deu um abracinho gostoso. Quando acontece uma coisa ruim na vida, é o abraço apertado de Deus. É aquela hora que Deus está te apertando naquela realidade. Você não consegue escapar dela, porque ela é a única realidade da tua vida, é aquilo que Deus está te criando. Parece dor, mas na verdade é um abraço gostoso. Quer dizer, se você realmente acreditar que por trás de tudo que está acontecendo só tem uma opção, não tem dois, só tem um. É aquele mesmo Deus que te dá presentes, ele te dá maror de vez em quando, ele te dá frustração. Mas quando a pessoa encara a realidade dessa forma, o aperto é aquele aperto que fala, tá doendo, mas é porque eu amo você. Depois você vai conseguir sentir o amor que veio desse abraço. Finalmente a gente chega no Halel. Halel quer dizer... Teu pai te deu esse abraço? Então temos aqui um exemplo vivo. Eu vejo muito nas crianças, né? Às vezes eu pego meu sobrinho e você vai falar, me solta, me solta. Mas na verdade, o que ele está sentindo por trás? Ah, na tua vida você está falando. Com certeza. Hashem e teu pai, juntos. Para a gente finalizar, passo 14. 14 é Halel. Halel quer dizer fala louvores a Deus. Você não está mais agradecendo pela comida, você começa a louvar. Uma das perguntas que Hassidut faz, será que Deus precisa dos nossos elogios? Tá, uma pessoa material que precisa de atenção, a gente precisa de elogios, de feedback. Será que Deus precisa de Halel? Deus precisa de elogios? Mas quando você pega a tradução literal de Halel, Halel quer dizer iluminação. Vem do aramaico behilunera, quer dizer iluminar. O que quer dizer iluminar? Vou dar um exemplo para vocês. Existem dois tipos de elogios. Existe quando você elogia alguém para puxar o saco, como a gente fala, para bajular aquela pessoa. Então você fica falando, oh, você é o máximo, você é super bom, tal. Isso é um elogio falso, vamos dizer assim. Mas existe também um conceito que é um elogio verdadeiro. Quando você dá um elogio verdadeiro, por exemplo, você foi numa aula, ou alguém conversou com você, e aquela pessoa realmente te ajudou. Ela realmente fez uma diferença na vida. Sabe quando você faz questão de dar um feedback positivo? Está muito na moda essa palavra feedback, mas você faz questão de dar um feedback positivo para aquela pessoa. Por que você quer dar? Justamente para ele saber a diferença que ele fez na tua vida. Quando você recebe esse feedback positivo, pode ser do teu patrão, pode ser de um cliente, pode ser de uma pessoa que ouviu tua aula. Qual é o sentimento que isso dá em você? Quero dar mais. Se está fazendo bem para as pessoas, desperta em você a vontade de transmitir mais. Isso que é o sentido do Halel. Quando a gente fala para Deus, Deus, você é bondoso, você é misericordioso, o que a gente está querendo fazer? Deus não precisa da nossa bajulação. Mas a gente está, em outras palavras, falando, Hashem, está tão gostosa essa iluminação, está tão prazeroso ter um significado na vida, e a gente pede mais. Isso é Halel, quer dizer, a gente está elogiando o Hashem, querendo sugar mais essa energia, querer cada vez mais atrair a presença dele na nossa vida. E finalmente a gente chega no 15º passo, que é não fazer nada. O 15º é muito interessante. Deveria ser 14. Sabe qual que é o 15º? Nirtzah. Qual é a tradução de Nirtzah? Foi aceito. Olha que palavra diferente. Foi aceito. A gente não usa em nenhum outro lugar no judaísmo. O teu ceder foi aceito. Mas vamos olhar psicologicamente. Sabe o que quer dizer Nirtzah? A verdadeira liberdade é você se aceitar do jeito que você é. Aceita. Isso é Nirtzah. Passando por todo esse processo do Seder de Pesach, de fora para dentro, depois de dentro para fora e depois fundir os dois, você finalmente consegue atingir uma aceitação total. Você aceita o jeito que você é,
Você aceita as pessoas da família, as pessoas que estão em volta do jeito que elas são, e você aceita a vida pelo que ela é. Não é uma aceitação frustrante, não é aquela aceitação que a gente fala, o cara acomodou. Isso é uma aceitação, sabe, negativa. Mas existe a aceitação positiva. A aceitação positiva você fala assim, realmente, não tem outra realidade a não ser essa. Mas isso não me prende, isso me liberta. A mesma realidade, ela pode prender e ela pode libertar. Então, se a gente puder resumir o Seder inteiro de Pesach, qual é o caminho judaico para a liberdade? Não foge da realidade, pé no chão, se prende na realidade, foca na realidade, vive o presente intensamente, porque ele é a única coisa que existe, mas não fica escravizado a ele. Por quê? Porque você sabe que por trás desse presente, por trás dessa realidade, tem o infinito. O exemplo que a Hassidut, e com isso eu quero finalizar, traz para a gente entender bem isso, é igual um rei que se colocou na prisão. Imagina que o próprio rei, ele resolveu brincar de preso. Normalmente ele prende as outras pessoas. O rei resolveu se colocar na prisão. Então ele está na prisão ou não está na prisão? Por um lado ele está na prisão, mas por outro lado ele tem a chave da prisão. Ele pode sair a hora que ele quiser. Deus é infinito, mas ele criou o finito. Sabe o que quer dizer Deus criou o mundo? Deus se colocou na prisão. Deus resolveu se limitar na nossa vida. Nós somos Deus. Nós somos um reflexo de Deus aqui no mundo. Deus se limitou. Mas ele tem a chave. Ele não é limitado por natureza. Ele não tem DNA que limita ele. Deus se colocou na prisão. É muito profundo esse exemplo. Quer dizer o seguinte, a realidade ela é finita porque o infinito quis ser finito. Não vou entrar, isso aqui é tema para outra aula. Não, a gente é a matzá e Deus é o rabino. Aí tem que fazer uma filosofia por trás, a gente pode entrar numa outra aula, mas se você descobre que por trás dessa realidade limitada existe e vive o infinito, através de se focar no finito, você acaba descobrindo o infinito. E esse é o caminho judaico. Não é através de fugir da realidade que você vai se libertar. Ao contrário, através de você aceitar e vivenciar ela profundamente. Hag Sameach, que todo mundo tenha um ótimo Seder de Pesach, que a gente possa pensar tudo isso na hora que a gente estiver fazendo o Seder.